de resultado apenas, eu achei importante a gente talvez estabelecer algumas questões básicas para que a gente possa entender exatamente o que é que nós fazemos no nosso grupo. Bom, na minha palestra então eu coloquei 4 tópicos. Primeiro, conceitual, que é biomecânica, já que o título é biomecânica como ferramenta para a saúde. Falar um pouquinho sobre essas ferramentas da biomecânica. Eu vou concentrar os 2 trabalhos na biomecânica musculoesquelética, que é a área onde eu trabalho. Então, dentro da biomecânica, a área específica que eu trabalho é a biomecânica musculoesquelética, e apresentar, então, 2 exemplos, na verdade, de como é que nós usamos essas ferramentas para tentar avaliar a saúde, condições de saúde. Então, o conceito de biomecânica. Para entender o conceito de biomecânica, eu fui buscar no livro de um dos maiores biomecanistas do século passado, o professor James Hay, onde no seu livro Biomecânica das Técnicas Esportivas, ele define: biomecânica é a ciência que examina as forças internas e externas que atuam no corpo e seus efeitos. Então, quando a gente fala em forças internas e externas, então eu coloquei aqui um pequeno modelinho, né? Quer dizer, eu tenho ali um objeto, tenho forças internas representadas por essa seta, tenho forças externas que são aplicadas sobre ele, e se eu olhar a magnitude dessas 2 forças, eu observo, na verdade, que existe um efeito. Então, houve uma mudança no formato deste objeto, exatamente em função de que a força externa ela foi maior do que a força interna. Bom, a gente não precisa muito longe para ver que essas relações entre forças internas e externas são facilmente observáveis, principalmente na área do esporte, né? Então, na área do esporte de alto rendimento, nós temos lá forças externas, forças internas, né? E o resultado nem sempre ele é um dos resultados, né, mais agradáveis quando a gente vê essa interação e há os efeitos sobre o organismo. Bom, mas quando nós falamos nesses efeitos, nós temos que diferenciar os efeitos de 2 tipos: efeitos agudos e efeitos crônicos. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, efeitos agudos. Eu posso fazer um trabalho de terapia manual, onde eu faço uma manipulação, né, do tronco de um sujeito, e o efeito que eu tenho, na verdade, né, na relação das forças internas e externas, é que acontece uma cavitação, né, nas articulações desse indivíduo, e eu tenho como efeito final alívio da dor. Ou eu posso olhar também os efeitos crônicos, onde eu tenho programa de reabilitação. Por exemplo, eu utilizo um exercício específico, lá vamos dizer o exercício 60, causa uma sobrecarga mecânica nesses tecidos, que provoca uma adaptação. Isso melhora a estrutura do músculo, né? Melhora a função e, consequentemente, eu tenho melhora da saúde e aumento a independência, por exemplo, se eu usar o exercício excêntrico para trabalhar com idosos. Bom, quando a gente fala em efeitos crônicos, eu tenho que entender, então, quais são as forças externas que são aplicadas na unidade musculotendina, que é com a qual nós trabalhamos, quais as forças internas de resistência dessa unidade musculotendina, quais são, né, os conceitos neuromecânicos associados com o funcionamento dessa estrutura, e eu tenho que entender também a estrutura mais básica desse sistema, que é entender como é que funciona a estrutura celular e molecular, para que eu possa, na verdade, então, entender quais são as adaptações crônicas desse sistema de movimento aos efeitos dessas forças externas e internas. Bom, quais são as técnicas de pesquisa que nós utilizamos? Existem várias, então eu coloquei algumas aqui. Então nós temos ultrassom, nós temos eletromiografia sem fio, com fio, nós temos filmadoras, nós temos plataforma de força, nós temos ressonância magnética, raio-x, nós temos dinamometria isocinética, nós temos estimulação elétrica artificial, nós temos laser terapia. Então são várias as técnicas que podem ser utilizadas, na verdade, para eu poder então avaliar biomecanicamente ou fazer uma intervenção sobre o organismo do indivíduo. Bom, eu vou me concentrar apenas em algumas delas. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ecografia, ressonância magnética, raio-x, dinamometria isocinética e estimulação elétrica para avaliar, na verdade, né, algumas questões musculares, e estimulação elétrica como meio de intervenção. Esse é um aparelhinho que nós desenvolvemos como tecnologia assistiva para tratamento de idosos com osteoartrite. Bom, quando nós falamos em biomecânica musculoesquelética, os conceitos principais que eu queria tratar são os seguintes. Primeiro, dentre as propriedades neuromecânicas existem forças internas, que são de 2 tipos. O primeiro tipo é chamado de força ativa. O que é a força ativa? É a força produzida pelo músculo, que é dependente da estrutura do músculo ou da arquitetura deste músculo, e é dependente também
de como eu ativo esse músculo. Então é dependente lá do meu sistema nervoso central, como é que eu ativo as fibras, e eu vou ter um sinal elétrico que eu vou obter na superfície deste músculo. Mas eu também tenho forças internas que não são ativas, são as forças externas passivas, né? A professora Isabel falou um pouquinho sobre as mudanças que acontecem nos tecidos passivos do diabético. Então, que forças são essas? São aquelas forças provenientes dos envoltórios do sistema muscular. Então eu tenho endomísio, eu tenho perimísio, eu tenho epimísio e a fáscia, e eu tenho uma estrutura tendínea. Então eles produzem força passivamente. Então eu posso, na verdade, ir lá olhar a estrutura do meu tendão, olhar a minha junção músculo-tendina, e eu posso medir deslocamentos, não é, dessa estrutura para poder entender o funcionamento, né, das forças passivas do sistema da unidade músculo-tendina. Bom, a força da unidade músculo-tendina, ela depende de vários fatores. Ela depende do comprimento do meu músculo, então do ventre muscular, depende do alinhamento das fibras, ou seja, da arquitetura desse músculo, vai depender do comprimento do tendão. Então músculos com tendões de tamanho diferente também vão ter funções diferentes. Vai depender da velocidade de encurtamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois tendões com ventres diferentes e eles têm deslocamentos diferentes pelo mesmo tempo. Então eles têm velocidades de encurtamento que são distintas, porque eles têm uma arquitetura diferente. E vai depender do grau de ativação também, como esses músculos são ativados. Bom, com base nesses conceitos, existem três relações fundamentais, na verdade, para que eu possa entender o funcionamento da unidade músculo-tendina. A primeira delas é chamada de relação força-comprimento. Então, à direita, vocês veem uma relação que ela é semelhante a uma parábola, né? Então a força aumenta à medida que eu aumento o comprimento do músculo, atinge um platô e depois ela começa a decrescer quando eu começo a aumentar o comprimento do músculo. Eu tenho uma outra relação que é chamada de força-velocidade, aonde à medida que eu aumento a velocidade de encurtamento do músculo, cai a minha capacidade de produção de força, e ela, no caso da velocidade de estiramento, eu vou ver que essa força ela aumenta à medida que eu aumento a velocidade de estiramento, e depois até um certo ponto ela não aumenta mais. E a última relação é chamada de relação stress-strain, que é aquela para mim avaliar as questões passivas dos tecidos esqueléticos, aonde à medida que eu aumento, na verdade, né, o estiramento de um tecido, né, então eu provoco uma tensão sobre esse tecido começa a apresentar uma força de resistência até um ponto, né, e chega um momento em que ele começa a se deformar por micro-rupturas até eu chegar na ruptura total desse tecido. Então, quando a gente avalia tendão, a gente usa essa relação stress-strain, e essa curva aqui, essa parte da curva, que é a parte linear, é a mais importante para eu medir algo que é chamado de rigidez do tecido tendíneo. Bom, músculos com diferentes estruturas, arquiteturas ou estrutura tendínea vão apresentar diferenças nessas relações. Então, eu botei um exemplo aqui, no trabalho do professor Richard Lida, em que ele mostra que se eu tenho dois músculos com comprimento de fibra e área de seção transversa distintos, a relação força-comprimento ela é diferente. Então, um produz mais força em menores comprimentos, o outro produz mais forças em maiores amplitudes de movimento e em maiores comprimentos. Da mesma forma, a relação força-velocidade, aqueles músculos que têm uma área de seção transversa maior, eles vão produzir mais força em menores velocidades, mas eles vão cessar a sua produção de força antes. Aqueles músculos, na verdade, que têm fibras mais longas, vão então, na verdade, gerar força em maiores velocidades. E aqui eu trouxe um resultado de dois grupos de tendões. Então aqui eu tenho tendão de sujeitos saudáveis, então aqui é aquela curva stress-strain, Então a inclinação me dá a rigidez, e eu vejo que pacientes que tiveram a ruptura do tendão de Aquiles, eles têm, na verdade, uma mudança nessa rigidez. Então eu consigo também, através dessas relações, eu consigo tentar entender como é que é a função desse sistema. Bom, nós trabalhamos dentro do nosso grupo de pesquisa em biomecânica e cinesiologia, fundamentalmente com o membro inferior. Nós não trabalhamos quase com o membro superior. E aí nós temos tanto trabalhos na área da saúde, em que a gente tem uma série de variáveis e de problemas de estudo relacionados com a questão de indivíduos saudáveis, e nós temos também uma série de trabalhos que são relacionados com biomecânica clínica. E a biomecânica clínica é que eu vou concentrar então para apresentar esses trabalhos para vocês. Então nós vamos trabalhar fundamentalmente com um modelo de ruptura de tendão de Aquiles, que é um dos trabalhos, e o outro é osteoartrite de joelho em idosos. Então, quais são os exemplos que eu trouxe para a gente olhar rapidamente? Então, o primeiro deles é sobre envelhecimento. Foi um projeto que nós aprovamos para tentar entender o processo de inibição muscular em pacientes com osteoartrite, desenvolver uma tecnologia
né, que pudesse ser utilizada a domicílio, para os idosos poderem, então, fortalecer o músculo com estimulação elétrica, né, artificial na sua própria residência de domicílio. E aí a gente avalia uma série de propriedades dentro desse estudo. Então eu trouxe aqui primeiro, esse é um estudo que nós ainda estamos fazendo um processo de avaliação, são 3 raios-x de idosos desse grupo. Eu queria chamar só a atenção para vocês dos 3 tipos de modelos de alinhamento de membro inferior que nós encontramos. Então eu tenho aqui o que seria o nosso padrão ideal, eu tenho as linhas de ação de força, na verdade, descendo sobre o membro inferior, bem sobre o centro das articulações, né? Então esse é considerado o padrão normal. Eu tenho, né, um indivíduo com o joelho vago, onde eu vou ver que eu vou ter uma concentração maior de forças na face, né, na região medial, nos côndilos mediais da articulação do joelho, e o joelho valgo, onde eu vou ter a maior incidência de força, né, no côndilo lateral do joelho. Então, obviamente, as forças nesses idosos, elas não se distribuem da mesma forma. Então, consequentemente, eu vou ter um processo degenerativo que vai ser, por exemplo, maior nos 2 do lado e vai ser menor, como a gente pode ver aqui, o espaço intraarticular preservado de maneira mais significativa nesses indivíduos que têm um alinhamento de membro inferior normal. Então, eu posso tentar estratégias no trabalho com idosos no sentido de tentar buscar um alinhamento, né, quando ele for possível. Existem casos que não é possível, mas existem outros casos que isso é possível. Nós publicamos recentemente, então, os efeitos desse trabalho de estimulação elétrica neuromuscular, né, mostrando que ele reduz a perda tanto estrutural quanto funcional do músculo quadríceps e melhora, né, a saúde e a qualidade de vida nesses pacientes com osteoartrite. Então, o primeiro resultado que eu queria mostrar para vocês, é o primeiro slide. Vocês têm aqui a arquitetura do músculo vasto lateral. Então, eu queria que vocês prestassem atenção só nessas três imagens. Então, essa aqui é de um sujeito idoso, fisicamente ativo, que não tem dor na articulação do joelho. Então, ele é assintomático para a questão dor em relação ao processo degenerativo do joelho. Este aqui é um indivíduo que tem dor, ele é sintomático, antes de ele passar por um processo de estimulação elétrica artificial, e depois, esse mesmo sujeito, depois de passar, né, sobre esse programa de 8 semanas de estimulação elétrica artificial. Então dá para a gente ver que há uma mudança substancial, aumenta o comprimento de fascículo, aumenta a espessura, e o músculo dele está mais próximo das características daquele músculo, na verdade, que é fisicamente ativo. Isso é o que mostra esses gráficos aqui. Então aqui eu tenho, na verdade, menor capacidade de produção de força, eu vou ter menor comprimento de fascículo e eu vou ter menor espessura, na verdade, né, nesses indivíduos sintomáticos para osteoartrite. E depois do programa de reabilitação, o que a gente observa? Aumento de força, aumento de comprimento de fascículo e aumento também, né, de espessura do músculo. Bom, mas essa adaptação interessante é que ela não é uniforme. Esses são dados ainda não publicados. Quando a gente olha, na verdade, pela imagem de ressonância magnética, a área de seção transversa anatômica desses músculos, aqui eu tenho o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio, cada fatia de uma região específica vindo de proximal para distal ao longo do músculo. O que a gente observa? Os asteriscos mostram que o reto femoral ele aumentou mais na sua parte proximal, o vasto lateral aumentou a área de seção transversa anatômica ao longo de toda a extensão do músculo. O vasto medial é mais na porção distal e o vasto intermédio quase não teve mudança nessa área de seção transversa anatômica. Então a adaptação ela também é músculo dependente. Então a gente tem que tentar entender, na verdade, isso, porque então as adaptações elas diferem de um músculo para o outro. E a segunda conclusão desse estudo é que 8 semanas de estimulação elétrica neuromuscular vão melhorar a estrutura dos extensores do joelho, melhoram a função em relação à produção de torque e melhora a qualidade de vida, como avaliado pelo questionário OMO nesses pacientes que foram submetidos a esse processo de intervenção. Bom, o segundo exemplo que eu trouxe para vocês, rapidamente, ele tem a ver, então, como eu disse, com a questão da ruptura do tendão de Aquiles. Então, publicamos recentemente agora esse estudo com mais de 2 anos de pós-operatório desses pacientes. Nós avaliamos eles com 13 e 6 meses e com mais de 2 anos de pós-operatório. Esses são os dados dos 2 anos de pós-operatório. Então, quem são esses indivíduos que rompem o tendão de Aquiles? São atletas de futebol, né, 80% deles, só que futebol de fim de semana. Eles jogam futebol somente no fim de semana e eles então têm uma ruptura aguda do tendão, passam por um processo de cirurgia reparadora e eles são alocados em 2 grupos. Um grupo que faz a fisioterapia convencional, que consiste em imobilizar o segmento
durante as 6 primeiras semanas, antes de iniciar o processo de fisioterapia, e um outro grupo que nós bolamos um programa de reabilitação precoce para ganho de amplitude de movimento, onde eles começam a fazer exercícios, eles usam uma bota tipo RoboFoot, e eles começam a fazer exercícios com 2 semanas de pós-operatório. Então aqui o primeiro slide desse estudo, eu queria mostrar para vocês os resultados aos 3 meses. Então aqui vocês têm o lado saudável e o lado operado. Então aqui é o saudável do grupo tradicional, que sofreu imobilização, e aqui é o grupo acelerado, que foi o que passou pelo processo, na verdade, de intervenção para ganho de amplitude de movimento. O que chama a atenção nessas 3 figuras? Essas 3 imagens são muito parecidas e essa aqui destoa, na verdade, das outras 3. Então, o que isso demonstra? Que 6 semanas depois da imobilização, eu tenho uma perda substancial do comprimento do fascículo, não é? Nesse lado operado desse grupo tradicional. E aquele que passou por 6 semanas de reabilitação para ganho de amplitude de movimento, eu vejo que eu tenho um ganho, na verdade, na estrutura em função do processo acelerado. Quando a gente olha para as propriedades mecânicas do tendão, então aqui a gente tem a relação stress-strain do tendão. Então o que eu tenho aqui? Esse aqui são, na verdade, são os tendões de sujeitos saudáveis, as 2 mais superiores, as 2 linhas mais superiores. A terceira linha é do lado saudável dos pacientes que tiveram a ruptura do tendão de Aquiles, e esse aqui é o lado dos pacientes que teve a ruptura do tendão de Aquiles. Isso é com 2 anos de pós-operatório. O que eu observo? Eu observo que há uma perda de rigidez, essa inclinação aqui é muito menor do que essas aqui, no lado operado, nesses 2 grupos. Aqui estão todos os sujeitos, são 20 sujeitos, 10 de cada grupo, do acelerado e do tradicional. Quando eu olho agora dentro dos grupos, então agora eu separei aqui o grupo acelerado e tradicional, eu vou ver novamente que o lado saudável é semelhante nos 2 grupos, mas o lado operado dos 2 grupos, ele apresenta exatamente essa queda na rigidez do tendão. Então, o que a gente concluiu com esse segundo estudo? O protocolo acelerado de reabilitação para o ganho de ADM, ele melhora a estrutura do gastrocnêmio em 90 dias de pós-operatório nesses atletas. O que mais que nós descobrimos? Que atletas de futebol de fim de semana não recuperam a estrutura e as propriedades mecânicas mais de 2 anos após o reparo cirúrgico, aumentando inclusive o risco de ruptura. Que os músculos com diferentes arquiteturas e estruturas tendíneas vão apresentar diferenças nas 3 relações que eu falei no início. Que o exercício sistemático na fisioterapia e na educação física nos possibilitam mudar a estrutura muscular e tendínea e, portanto, mudar as propriedades músculo-tendíneas, e que nós devemos, então, para poder fazer um trabalho adequado, baseado em evidência, nós precisamos conhecer a estrutura, conhecer as propriedades mecânicas desses tecidos, a fim de que eu possa entender os mecanismos adaptativos, ou o que a gente chama de plasticidade neuromuscular esquelética desses sistemas. Nós também temos medidas objetivas da estrutura, então a gente consegue obter essas medidas hoje, a tecnologia já nos permite, e também conseguimos medir as propriedades mecânicas, de maneira que é possível avaliar tanto a condição de saúde do indivíduo, quanto o retorno a essa condição quando o indivíduo ele passa por um período de perda dessa condição de saúde. Bom, para terminar então os 2 últimos slides, a biomecânica possibilita então identificar os limites entre saúde e perda de saúde, quantificar as perdas decorrentes da lesão, quantificar os ganhos de um programa de reabilitação, identificar o retorno a uma condição de saúde, quantificar os ganhos de um programa de treinamento e melhor desempenho esportivo. Então, quando a gente olha a questão da prática de saúde clínica, a questão da biomecânica, a prática clínica e a saúde, primeiro, a prática clínica deve ser sempre baseada em evidência. Segundo, a biomecânica possui diversas ferramentas que nos possibilitam obter essas evidências. E terceiro, antes de nós aprendermos como fazer, precisamos primeiro aprender o que fazer e por que fazer. Queria terminar agradecendo às instituições, na verdade, que financiaram boa parte dos nossos projetos, em especial a CAPES, que me possibilitou fazer o doutorado e pós-doutorado no exterior, as demais pelo apoio financeiro nos projetos. Agradecer às 2 universidades onde eu fiz a minha formação, aqui nessa escola e também na Universidade de Calgary, e agradecer também o meu grupo de pesquisa, porque tudo que eu faço, na verdade, tem um envolvimento de grande tempo desses estudantes que me possibilitam também, então, ajudar na produção de conhecimento nessa escola. Muito obrigado.
Então nós vamos ter 10 minutos de discussão. Eu gostaria de convidar então os palestrantes rapidamente para subir aqui à mesa e nós então teremos perguntas. Vocês podem dirigir perguntas por escrito ou, se quiserem, também podem vir aqui à frente. Nós temos o microfone. Ali no canto vocês o microfone. Então, professor Miguel Esquerdo, por favor. O professor Eduardo Cadori pode vir também para auxiliar, se for necessário, na tradução. Então, nós vamos ter 10 minutos então, de discussão para que vocês possam depois também ter um intervalo antes da nossa próxima palestra. Então, estamos abertos a questionamentos. Bom, gostaria de iniciar então essa parte de discussão, querendo explorar um pouquinho mais daquilo que o professor Miguel Esquerdo falou na apresentação dele, sobre os sensores, né, os acelerômetros, os sensores utilizados na avaliação da capacidade funcional de idosos. Então, Miguel, me gustaría que hablase un poquito más sobre los sensores que está utilizando en la valoración de la síndrome de fragilidad en personas mayores. Bueno, antes he presentado un par de diapositivas. Actualmente estamos utilizando sensores inerciales, que son unas unidades que miden aceleración, pero también miden orientación y la posicionan. Todos los que tenéis un teléfono móvil, un Apple o de otras marcas, tienen unos acelerómetros dentro que ya nos permiten medir aceleración. Eso, desde el punto de vista de la biomecánica, lo que permite es medir, lógicamente, fuerzas, porque es proporcional, y sirve para estudiar también orientaciones de los cuerpos. Con estos sistemas, que son de bajo coste, creo que será en el futuro. Creo que ya los laboratorios tan magníficos que tenemos en casi todas las facultades desaparecerán con el tiempo. Las plataformas de fuerza y los sistemas optoeléctricos o de captura posiblemente desaparezcan con el tiempo, porque con estos sistemas puedes registrar en la misma unidad fuerza, aceleración y orientación posicionada, con lo que es como un gran laboratorio. Además son pequeños, puedes poner 3, 4, 5, 7 en todo el cuerpo y te puedes ir más de 200 metros con ellos, caminando, saltando, lanzando o haciendo cualquier tipo de actividad, con lo que en el futuro ahora mismo tienen limitaciones importantes, como la frecuencia de muestreo, o la deriva, o el problema de la alimentación de estos sistemas, pero en cuanto se solucionen, porque la tecnología va muy rápido, sustituirán a lo que actualmente conocemos. En concreto, dos pequeñas aplicaciones. Una es la que he mostrado en los trabajos, en las que con estos sistemas puedes analizar los patrones de movimiento. En nuestro caso estamos interesados de los patrones de dos acciones muy naturales para el ser humano, como es caminar. Ya sabéis que caminar parece muy fácil hacerlo hasta que tenemos un problema. Solamente mi compañera ha mostrado la complejidad de un pie, y eso, si lo trasladáis a todo el cuerpo, el hecho de poner todo en marcha es como poner coordinadamente casi 15 orquestas que suenen bien. Y esto es muy difícil de hacerlo. Fijaros si es difícil, que ningún ingeniero en robótica ha conseguido emular lo que es el caminar. Los robots caminan como los robots, porque es muy difícil poder procesar toda la información. Analizando estos patrones, lo que se ha llegado a determinar con estas unidades es que hay una gran relación entre el patrón, la forma por decirlo de manera sencilla, de comportamiento, de aplicación de las fuerzas y las orientaciones, y unirlo al procesamiento de la señal del sistema nervioso, de tal manera que hay una gran relación entre
cómo te mueves y tu riesgo de caídas o de ser frágil. Os recuerdo que ser frágil es un grupo de personas que tienen un gran riesgo de sufrir eventos adversos, con lo que este tipo de análisis van a poder utilizarse para prescribir, determinar o estratificar o clasificar situaciones en riesgo de eventos adversos relacionados con la capacidad funcional. También me gustaría hablar de otra aplicación. Hemos estado todos los días juntos y no hemos hablado de trabajo, solamente de cosas, bueno, pues más de proyectos. Has hecho una brillante presentación de las posibilidades que tiene el ligamento cruzado. Te he mandado un trabajo, una tesis doctoral que la leemos la semana que viene, en la que hemos publicado 7 trabajos con los cuales, utilizando el acelerómetro en pacientes que sufrieron una reconstrucción del ligamento cruzado anterior hace 5 años y están en competición, o pacientes o deportistas, o pacientes que se han roto el ligamento cruzado anterior y se les reconstruye mediante 2 tratamientos. Con estas unidades, analizando el patrón en la carrera, en los apoyos, en diferentes maniobras test que simulan los mecanismos de rotura del cruzado, con estas unidades se puede ver cómo, por ejemplo, deportistas que se rompieron el cruzado anterior y que han vuelto a la competición y que teóricamente el fisio, el readaptador les ha dado el alta, cuando tú analizas la fuerza tienen la misma fuerza, extensión, flexión, cuando tú analizas el rango tienen el mismo rango, pero cuando tú analizas el patrón de salto o de maniobras ante cambios de dirección, estos deportistas vuelven a manifestar que no tienen el mismo patrón en la pierna lesionada, reconstruida hace 2 o 3 años y ya en competición, que la pierna sana. Con lo que tú vuelves otra vez a manifestar cómo el trabajo del entrenamiento, del manejo de las fuerzas para estabilizar esa rodilla después de romperse el cruzado y teóricamente haberse rehabilitado y estando en alta competición, vuelve todavía a manifestarse, con lo que abre un campo de posibilidades para poder explorar y rehabilitar de manera más precisa, y que, por ejemplo, los fisioterapeutas lo pueden utilizar para monitorizar los cambios o si es verdad que la aplicación de fuerzas ante maniobras de deslizamiento o de desplazamiento son correctas. Eso con el cruzado. Y estas unidades también, aparte con las personas mayores y con el cruzado, también lo hemos utilizado con deportistas que tienen o han tenido recidivas de lesiones de ligamento lateral externo en el tobillo, y otra vez vuelven a servirnos para ver cómo deportistas que han tenido recidivas y están en alta médica, cuando tú les haces o les miras cómo mueven o cómo manejan su cuerpo en comparación de la pierna sana de la que has sufrido recidivas, volvemos a ver cómo hay deficiencias, por ejemplo, en los movimientos en los ejes, en los planos anteriores. O sea que dentro de nada, con un teléfono más pequeño que esto, con un medidor de esto, pues vamos a poder entrenar, monitorizar y poder corregir patrones de movimiento. Actualmente en Internet hay aplicaciones muy baratas, te las puedes ya bajar y obtener la misma curva que obtenéis en un laboratorio de biomecánica en una plataforma de fuerzas con vuestro teléfono puesto en esta altura. O sea que es un campo que en los próximos años va a explotar. Nós temos uma pergunta ali. Boa tarde, sou Rafael, graduando aqui da escola. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando do simpósio. Fica até difícil a gente selecionar uma pergunta, né, depois de tantas informações, né, que nós tivemos aqui todas essas informações, enfim, mas eu procurei selecionar uma, assim, enfim, nós sabemos assim que essas questões ligadas à biomecânica relativa à prevenção de lesão, por exemplo, as questões de pisada na passada pode estar muito ligada à questão do tipo de pisada, como foi bem colocado, né?
na palestra, mas também conforme o tipo de pisada, mas também as questões culturais, por exemplo, né? Uma pessoa que nunca correu descalço, por exemplo, ela tem um período de adaptação, né? Aí eu pergunto para a mesa, para questões de prevenção de lesão, por exemplo, uma pessoa que nunca correu descalço, ou uma pessoa que correu sempre com um tipo de tênis, como que nós, profissionais ou futuros profissionais da saúde, podemos instruir os nossos alunos, ou os pacientes, o pessoal da fisioterapia, e também praticantes. Eu tenho histórico de lesão de ligamento cruzado dos 2 joelhos e também do tendão de Aquiles. Pergunto como que a gente pode saber o tênis ideal para ser utilizado para corrida, para caminhada, porque a gente também sabe que as informações que a gente recebe também estão muito ligadas a questões comerciais, né? Então eu pergunto até que ponto a gente pode saber instruir os nossos pacientes, os nossos alunos. Enfim, eu gostaria de poder compartilhar com a banca. Obrigado. Professora Isabel, quer começar? Obrigada, Rafael, pela sua pergunta. Achei muito legal você ter gostado de vir, porque acho que um evento como esse é pouco aqui no país, não tem, né? Ter tanta gente assim bacana comemorando o aniversário de uma escola, né? Acho que é muito legal isso mesmo que vocês organizaram, muito mesmo. A sua dúvida, Rafael, vai permanecer, acho que ainda por muito tempo, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala, o sujeito nunca correu descalço, o sujeito nunca andou descalço, e aí então o que eu posso falar para ele, ou dizer para ele? Eu já tive uma lesão de LCA, e aí como é que eu posso fazer? Será que eu posso? Eu acho que a mensagem, Rafael, principal, tanto para a área da reabilitação, fisioterapia, quanto para a educação física, para a dança, para quem trabalha com movimento, e a dança eu acho que é muito mais feliz que a gente, na verdade, tanto físico quanto educação física, porque eles usam melhor o pé deles, a gente saber o potencial que a gente tem no nosso membro inferior, sem falar do que a gente pode fazer de ajuste no tronco, em pelve, mas existem dados na literatura que mostram que só a face plantar, ela absorve 26, na ordem de 20 a 30 joules a cada passada. O quadríceps, de 60 joules. Um tênis não passa na ordem de 10 joules. Então, a potencialidade do meu membro inferior, do meu sistema de controle, do meu sistema neuromuscular, é muito mais potente do que qualquer coisa que eu posso comprar. Então, eu acho que a principal mensagem é, a gente como administrador de movimento, de exercício, sob diversas óticas, a gente tem que favorecer o que o sujeito tem, né? E aí promover, que é um pouco, acho que o que o professor Rony falou, tentar descobrir como é que a gente consegue otimizar as nossas funções. Então, que tipo de exercício que eu posso fazer para reverter isso, para tentar aproveitar, né? E sim, muito do que se tem de calçado é interesse comercial. A grande maioria, se eu não disser 90% das indústrias calçadistas não tem laboratório de biomecânica que avalia o calçado. Ele vai avaliar para o Ronaldinho, que agora nem existe mais, né? Vou atualizar meus exemplos. Mas o outro Neymar, mas não para a comunidade que vai lá comprar na loja. Eles não avaliam esse tipo de calçado. Tem muito designer, né? Então, o que a gente vê potencialmente eu tenho mais estruturas que podem ser usadas sob forma de produzir força e de absorver impacto. Então, acho que é mais por aí. E é óbvio que aí você vai adaptar. Se o sujeito quer eventualmente fazer mais atividade descalço, ele vai ter que se adaptar. Vai ter que primeiro criar um cascão no seu pé. E aí haja produção de queratina, mas isso vai ser produzido, porque a gente tem um monte de queratinócito que vai dar conta do recado. Tem que tomar um certo cuidado dependendo da população. Então, eu não vou botar um paciente diabético para ficar andando descalço, eu não sei, em um ambiente controlado. Não vou tomar cuidado com os meus idosos, né? Mas a minha conduta, a partir de alguns anos atrás, é pôr esse pé para trabalhar.
porque ele tem muito potencial, muito mais do que o membro inferior inteiro, que tem 4 articulações, sei lá, por volta de 50 pares de músculos. Só no pé você tem 1 milhão de possibilidades, e a gente não olha para ele. Mas acho que é isso. Valeu. Bom, eu tenho uma segunda pergunta que, então, eu vou permitir que depois o professor Jefferson possa também participar, porque ela envolve, talvez, o professor Isabel e o professor Jefferson, e depois eu abro também para os outros palestrantes que quiserem comentar alguma coisa. A pergunta é, professor Isabel, na ideia de calçados minimalistas, trazendo esses dados para o Pilates, acredita-se que a prática do método descalço, sem meias, teria um melhor estímulo proprioceptivo e de mobilidade, em especial nos aparelhos que utilizam diferentes apoios dos pés? Eu não sei. Eu acho que a gente precisa testar, experimentar. Quem fez a pergunta? Não quer se manifestar. Ah lá, pronto. Eu não sei, acho que a gente podia testar, tem que testar mesmo, né? Mas se eu puder chutar, dependendo do tipo de meia, eu não acho que vai alterar tanto a aferência. Você provavelmente muda um pouco a informação de temperatura, um pouco de tato, talvez o de mais de superfície, né? Não os de informação mais profunda. Alguns tipos de sensores devem mudar a informação, mas eu acho que a prática descalça do Pilates é fundamental. Acho que, e a gente vê às vezes uma certa resistência das pessoas com a descalça, né? Por isso, então, vou botar aquele sapatinho cheio daquela borrachinha lá por dentro, por fora, ou então vou pôr uma meia cheia de bolinhas. Eu acho que quando puder tirar e sentir mesmo porque a gente tem bastante irregularidades que podem até aumentar esse atrito ou esse agarra que você vai poder fazer, do que colocar uma meia que invariavelmente você já vai aduzir os dedos, né? Então você já vai ter os abdutores aí inibidos, aí, umbilicais já vão estar meio abobadinhos, porque a meia vai dar uma fechadinha, né? Mas tem que testar, não sei, acho que é isso. Eu também não tenho uma resposta definitiva para isso, mas eu acredito que a meia seria uma questão secundária. Eu acho que tem outras variáveis aí que vão afetar de maneira importante, a direção que tu está fazendo os esforços com os equipamentos Pilates, a questão do atrito pode ser substituída, vários instrutores usam aqueles tapetinhos que ajudam ao atrito, mas eu acho que mais importante do que isso é conseguir fazer com que o indivíduo se sinta bem, se sinta à vontade e vá fazer a sua atividade física. Mais importante do que saber se ele deve fazer com meia ou sem meia principalmente para essa plateia que trabalha diariamente, né? Conseguir fazer com que o indivíduo, teu aluno, teu paciente, aquela pessoa que tu está trabalhando com, que tu faça com que ele mantenha a atividade física permanentemente. Então, acho que se a pessoa se sente bem com meia, mesmo que a gente perca um pouco de propriocepção, mesmo que tenha um pouco menos de atrito, é claro, temos que cuidar de questões de segurança, óbvio, mas eu acho que os detalhes associados aos resultados, o efeito do exercício, eles são muito mais importantes fazer o exercício com as pequenas e leves modificações que talvez ele tenha. Bom, pessoal, eu não quero cortar o intervalo de vocês, então eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, agradecer imensamente a todos os palestrantes dessa mesa redonda. Que foram vários conhecimentos novos que foram trazidos para muitos de vocês, e eu peço que vocês possam então se dirigir aos palestrantes agora no intervalo e fazer as perguntas pessoalmente para eles. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde e uma boa continuação de evento após o intervalo.